Uma das principais indagações que surgem neste momento é: como é possível que dois jovens se associem para cometer um crime tão brutal? Como explicar? Fomos atrás dessas respostas numa conversa com o experiente psiquiatra forense Guido Palomba, que leva dois jovens a cometer um crime dessa gravidade. Como é que a psiquiatria pode ajudar a entender, doutor? Então vamos direto a esse ponto que eu acho que é o mais importante nesse momento dado da história. Primeiro, o que nós não podemos fazer de forma alguma agora e também depois que os dados vierem, é banalizar a causa. Ou seja, dizer que foi por causa de bullying, ou por causa do professor que expulsou o aluno, ou por jogos eletrônicos, ou por uso de droga, etc. Ainda que esses elementos possam estar participando desta ação, mas jamais dizer que é por causa disso, ou daquilo, ou daquele outro. A causa real eu posso te dizer. O que foi que aconteceu? Isso com absoluta certeza. Os dois eram doentes mentais, sendo que um era doente propriamente dito e o segundo uma mente predisponente à doença mental. Eu vou explicar melhor. Isso tem um nome, esse ato dos dois tem um nome bem conhecido em psiquiatria forense, chamado folia AD, ou seja, folia é loucura, AD é dois, é a famosa loucura A2 dos franceses, bem conhecida, bem estabelecida doutrinariamente, etc. O que é isso e por que este caso é de folia AD? Você sempre tem um que é o verdadeiro doente mental, que é o indutor. É aquele que padece da doença, que nós não sabemos que doença é, mas que é pela forma como o crime foi praticado. Então, é um doente mental que tinha um outro, que era o segundo, que é o induzido, indutor e induzido. Para que esse binômio de folia D, de indutor e induzido, se forme, obrigatoriamente tem que ter um grau de vinculação entre o indutor e induzido. Por exemplo, isso acontece entre chefe e subordinado, entre pai e filho, entre a pessoa que mais importante e a outra que é dependente. Agora, isso só pode acontecer desde que o induzido, que é o segundo, tenha uma cabeça, entre aspas, vulnerável, uma cabeça fraca, senão a indução não entra. Doutor, o que o senhor está querendo nos dizer que um crime dessa natureza é impossível pensar que ele possa ser executado na mais pura racionalidade, é isso, doutor? Absolutamente impossível. Você não conseguirá nenhuma explicação psicológica para esse fato. O que é explicação psicológica? Eu te xingo, você me xinga, você me dá um soco. Eu estou sem dinheiro, eu pego, bato a carteira ou mato uma pessoa e fico com a carteira dela. Claro que são condutas moral e juridicamente condenáveis, mas são compreensíveis psicologicamente. Agora, você entrar numa escola com um monte de tiro, matando 10 pessoas e depois se suicidar, ou você dá uma pitada de psicopatologia. Veja, eu não falei psicologia, eu falei psicopatologia de doença, ou você não vai compreender nunca. Ou seja, é impossível eles serem normais. Impossível uma explicação psicológica racional para esse tipo de conduta. E volto a insistir nas palavras iniciais, que não vamos culpar, ou porque foi bullying, ou porque foi jogo de videogame, etc. Não. Isso pode estar no conjunto, mas não explica o fator predisponente, o ato em si. O ato em si é um ato praticado por um doente mental, por um louco. Doutor, a gente pode dizer que, dado isso, essa explicação, essa contextualização que o senhor nos fez, que esses dois, ou principalmente o mentor, ele realizaria esse atentado de qualquer maneira, porque já há um debate, um uso político dessa história para falar sobre
acesso a armas, independentemente de política pública de dar acesso ou não, maior acesso ou não a armas, esse caso, esse menino, esses jovens agiriam da mesma maneira, independentemente de como a lei fosse no Brasil? Sim. Eu sou completamente contrário ao armamento da população. Tá certo? Isso eu sou contrário, mas isso não pode ter esse uso político que, porque estão querendo vender arma, que ele fez isso. De forma alguma. Isso aconteceria, sim. De uma forma ou de outra, a tragédia é uma tragédia que fazia parte do universo, mais que isso, da própria Constituição dele, da Constituição do indivíduo, que acabou em tragédia mesmo. Doutor, então, só mais uma pergunta que eu tenho aqui. Pode ficar à vontade. É possível, qual é a chance de identificar um doente mental dessa estirpe para evitar novos ataques? Gente, a sua pergunta é muito boa. Que isso existiu e existirá, não tem jeito. Faz parte da própria constituição da natureza humana. Como prevenir? Você faz uma pergunta extremamente importante e dificilíssima de responder, porque isto, muitas vezes, nasce da noite do nada, de uma pessoa doente mental, não é? Que, vamos deixar claro que doença mental não é sinônimo de periculosidade social. Eu preciso dizer isso para você, para não estigmatizar. Não vejo uma forma eficiente de um dia se poder coibir perfeitamente esses atos de loucura. Claro que um pai, uma mãe, tendo um filho, ou um professor, ou um amigo que tenha dado sinais de que vai fazer alguma coisa, é preciso ficar atento a isso, porque é claro que isso não nasceu hoje na cabeça do doente mental indutor. Claro que ele já deu alguns sinais, claro que já deve ter conversado com alguém. Você vai saber, nós vamos ficar sabendo disso nesses próximos dias que vão levantar a vida dele. Claro que já tem indícios, sinais, sintomas de um comportamento anormal. Não é possível, eu ouso falar isso, sem conhecer nada dele. Mas eu, modéstia à parte, conheço psiquiatria forense. Uhum. Então nós vamos ter notícias do indutor como uma pessoa que não era normal. Ele não ficou anormal hoje que ele fez isso. Ele já nasceu assim. A gente ouviu o psiquiatra forense Guido Palomba. Muito obrigado, doutor. Disponha, foi um prazer falar com você. Estadão Notícias.